Bom dia, o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Introdução ao Método de Elementos Finitos, e eu vou apresentar para vocês o capítulo de condições de contorno. Bom, condições de contorno, como o nome diz, não é um nome mágico, são as condições do contorno do modelo, ou seja, o que tem em volta dele, o que tem encostado nele, que são as solicitações, as cargas e as fixações, né? Muito bem, condições de contorno, então, eu tenho 5 classes. A primeira classe é restrições, ou seja, as fixações retiradas de grau de liberdade, chama-se restrições. Aplicação de cargas concentradas, cargas distribuídas, cargas inerciais, como por exemplo peso próprio, acelerações, e cargas de campo, como por exemplo fonte de calor. No Inventor da Serra, para me acessar as condições de contorno, eu tenho na barra de ícones, eu tenho um ícone restrições, constraints, e do lado um ícone loads, cargas. Então, se eu clicar em constraints, eu tenho lá o acesso a todas as restrições e graus de liberdade. É bem completo o Nastran, nesse caso, o Nastran, nesse ponto, é bem completo. Eu consigo simular praticamente qualquer tipo de fixação, de restrição de graus de liberdade. Então, pode ser um por um, os que eu quiser, e assim por diante. A combinação que eu quiser de restrições em cada ponto, em cada linha, em cada área do meu modelo. Então ele é bem completo. E se eu clicar em Loads, em cargas, eu vou acessar então a janela de opções de carregamentos. E eu tenho lá então cargas concentradas, cargas distribuídas, cargas inerciais, cargas de campo e outras várias. Nesse ponto também o Inventor Nastran é bem completo. Eu consigo simular muita coisa usando o Inventor Nastran. Muitos casos efetivos eu consigo simular usando o Inventor Nastran. É bem completo nesse ponto de condições de contorno. Eu posso explicar as condições de contorno no modelo sólido ou no modelo de elementos finitos. O modelo sólido, como nós sabemos, ele é composto de pontos, linhas, áreas e volumes. E o modelo de elementos finitos é composto por nós e elementos. Então, eu posso aplicar as condições de contorno tanto no modelo sólido quanto no modelo de elementos finitos. Recomenda-se, é mais interessante, que eu aplique as condições de contorno no modelo sólido. Pontos, linhas, áreas e volumes. Por quê? Porque eu tenho menos entidades a identificar, né? Por exemplo, uma linha pode ter vários nós, então eu tenho uma linha só. Uma área pode ter vários elementos, então eu indico uma área só. Então é mais fácil eu identificar o elemento, o item, né? O componente que eu quero inserir em condições de contorno. E a outra vantagem é que se eu alterar a malha, eu não preciso reaplicar as condições de contorno, porque eu estou aplicando as condições de contorno no modelo sólido. Eu aplico, por exemplo, uma pressão numa linha. Mesmo que eu altere a malha desse modelo depois, não tem problema, porque a pressão continua em cima da linha. Se eu aplicar as condições de contorno na malha, toda vez que eu refaço a malha, como ele apaga a malha inteira, apaga todos os nós e todos os elementos para gerar uma malha nova, na hora que ele apaga os nós, apaga os elementos, ele apaga as condições de contorno que estão aplicadas nesses nós e elementos, porque não tem mais, então ele como guardar essa informação. Então, toda vez que eu aplicar as condições de contorno na malha, no modelo de elementos finitos, nós e elementos, toda vez que eu refaço a malha, eu tenho que reaplicar todas as condições de contorno. Por isso que é muito melhor aplicar as condições de contorno no modelo sólido. Isso não é um problema, porque independentemente de onde eu aplico as condições de contorno, o software automaticamente ele transfere as condições de contorno do modelo sólido para o modelo de elementos finitos. A hora que eu começo a execução, ele faz isso automático. Por exemplo, eu tenho uma carga concentrada num ponto. Foi criado um nó nesse ponto. A hora que ele vai executar, antes de executar, ele pega essa carga concentrada que está no ponto, transfere para o nó que está localizado nesse ponto e aí faz a análise, por exemplo. Bom, eu posso também usar restrições de deslocamento para informar condições especiais de contorno. Então, por exemplo, sobre o controle de simetria. Então, digamos que eu tenha uma estrutura, uma viga aí, ela é simétrica. Nós já discutimos simetrias quando falamos de modelo sólido lá atrás. Tem simetria de material, simetria de geometria e simetria de carregamento, né? Tem que ter as três.
Então, por exemplo, eu faço metade só da sessão, não faço a viga aí inteira, faço metade da sessão, e falo para o meu programa, olha, tem metade do outro lado, que eu aplico uma condição de contorno naquela superfície que, teoricamente, estaria encostando as duas partes aí do perfil, né? Então eu faço esse perfil verde mais forte e digo, ó, tem condição de contorno, e ele entende que tem outra metade para o outro lado. E a vantagem disso é que eu economizo metade do modelo, né? Quer dizer, se eu tiver 1000 nós, posso ter só 500 nós. Se eu tiver 10.000 elementos, posso ter só ter 5.000 elementos, assim por diante. É muito mais rápido a resposta com a mesma qualidade. E eu também tenho condição de controle de antissimetria. Então, por exemplo, eu quero simular um torque numa seção I, por exemplo. Então eu modelo metade da seção I, só essa que está em verde escuro, aplico a carga, por exemplo, uma carga para cima, duas cargas concentradas para cima, e aí eu falo para o software, ó, tem outra metade ao contrário. Aí ele entende que tem outra metade da viga I, da seção I, de ponta cabeça. Ou seja, as cargas invertem e aí eu tenho um torque aí, por exemplo. Né? De novo, eu ganho tamanho de modelo, economizo o tamanho de modelo, portanto economizo o número de nós, o número de elementos, tenho a resposta muito mais rápida com a mesma qualidade. Bom, se eu quiser rever carregamento do invento na é fácil. É só eu ir na árvore de comandos, clicar com o botão direito na linha desejada, por exemplo, quer ver um carregamento. No menu pop-up eu clico no botão Edit e eu vejo as informações que estão lá. Onde foi aplicada essa carga, qual é o valor da carga e assim por diante. Mesma coisa vale para grau de liberdade. É só eu ir na árvore de comandos, clicar com o botão direito do mouse na linha desejada, na linha de restrição desejada. No menu pop-up eu clico na opção Edit e aí eu recupero lá as informações todas. Eu posso até alterar se eu quiser, né? Assim como as forças também, né? Posso alterar o valor, posso alterar a condição, posso alterar o que eu quiser desse carregamento. Posso rever e alterar se eu quiser. E eu posso também deletar uma condição de contorno que não seja mais necessária, que não seja mais desejada. Simplesmente eu de novo clico com o botão direito do mouse na árvore de comandos na linha desejada e escolho a opção Delete no menu pop-up, o Remove, né, Remove no menu pop-up. E ele simplesmente apaga essa condição de contorno. Ele é bem, o Nastran ele é bem flexível nesse ponto. Né? Eu consigo aplicar a condição de contorno com bastante completeza, consigo verificar, consigo alterar, consigo remover, ele é bem completo nesse ponto. Bom, muito obrigado pela atenção, por hoje é isso, até a próxima oportunidade.